O nosso tema de hoje escolhido então foi o tema drogas, que já foi abordado aqui por nós em outro momento, mas nós escolhemos repeti-lo uma vez que é um tema bastante importante, que atinge a todos nós em algum momento a aprovação das drogas, essa aprovação tão tentadora e ao mesmo tempo tão difícil de enfrentamento. Em algum momento vai bater a nossa porta, a porta dos nossos familiares, daqueles que nos rodeiam. E essa apresentação ela é baseada, claro, como sempre, as que todos nós fazemos aqui dentro dos princípios da doutrina espírita. E aí, no primeiro momento, eu falo sobre o efeito físico, o que ocorre com o nosso corpo físico sobre o uso de certas substâncias, e na sequência sobre como ocorre o trabalho do plano espiritual e as consequências no nosso perispírito. Eu uso como base para esta apresentação, é citado ali no final, duas obras, para deixar bem claro que não é colocada aqui a nossa opinião pessoal, mas sim a opinião de espíritos muito mais elevados do que nós aqui, que são as obras Driblando a Dor e Consciência, que nós temos aqui na nossa casa para empréstimo, se os irmãos tiverem interesse, que são obras psicografadas do espírito Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio foi um jovem que viveu no Brasil em torno dos anos 80. Ele desencarnou num acidente de carro aos 21 anos e ele continuou no plano espiritual trabalhando, acompanhando outros jovens. E a maioria das obras dele relatam a vida dos jovens, como os espíritos acompanham e tentam auxiliar em diferentes questões. Algumas abordam sobre o aborto, essas abordam em especial sobre as drogas, a drogadição, a violência. E elas, na verdade, são uma espécie de vacina contra, se todos os jovens tivessem a oportunidade de compreender, de ler e ver tudo que está por trás, não somente da questão material em si, estariam vacinados contra esse mal. Não, é impossível falarmos sobre todas as drogas que existem mais de 50 drogas hoje no mercado, mas em especial nós precisamos entender o conceito do termo, tá, meus irmãos? Droga é toda e qualquer substância capaz de alterar o nosso organismo. Então nós temos os medicamentos que são drogas, uma vez que os medicamentos eles alteram o nosso corpo físico, tanto que as farmácias no passado eram chamadas de drogarias. Mas existem substâncias, existem drogas que elas alteram o nosso psiquismo. Elas alteram não somente os batimentos cardíacos, o funcionamento do nosso fígado, dos nossos rins, mas também alteram o nosso psiquismo. E essas são as drogas psicotrópicas. E nesse meio nós temos as drogas lícitas, que são aquelas as quais é permitido o seu uso e a sua comercialização. Aí nós temos o álcool e o cigarro como exemplos mais comuns de nosso conhecimento. E temos aquelas ilícitas, que pelo menos aqui no Brasil ainda é proibido o seu uso e a sua comercialização. Então nós temos ali na palavra a maconha, o êxtase, a cocaína, a heroína, o tabaco é o princípio ativo principal do cigarro e o crack. Para nós compreendermos como as drogas interagem com o nosso corpo físico, em especial com o nosso cérebro, que é onde ocorre a sensação de prazer e, consequentemente, a dependência, nós precisamos compreender como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro, irmãos, ele funciona basicamente por eletricidade, na verdade por eletromagnetismo. Os neurônios, que são as nossas células cerebrais, que aqui na imagem aparece uma imagem digital e ali uma imagem de microscopia eletrônica, os nossos neurônios eles captam todas as informações que o ambiente nos oferece. Então, tudo que a nossa visão capta, a nossa audição, o nosso olfato e os nossos sentidos captam, tudo é levado até o nosso cérebro.
E lá o nosso cérebro processa essas informações em áreas específicas, ele interpreta essas informações. E essas células que são os nossos neurônios, elas se comunicam umas com as outras. Nós temos 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. E como funciona mais ou menos o processo? As nossas células cerebrais, vamos fazer uma analogia aqui, é como se fossem vocês sentados nessas cadeiras. Cada uma das pessoas sentadas numa cadeira aqui na sala funciona como uma célula cerebral, um neurônio. Então, uma informação que chega na primeira pessoa passa para a segunda, da segunda para a terceira e assim por diante. Assim nós temos as nossas correntes cerebrais. Só que quando utilizamos alguma substância psicotrópica que interage com o nosso cérebro, se for uma substância danosa para o nosso cérebro, algumas dessas células, ou no nosso exemplo aqui, algumas dessas pessoas são retiradas do ambiente, são anuladas do processo de comunicação. Então aquela informação que ia passando de uma pessoa para outra, ou de uma célula para outra, ela já não encontra o caminho certo. E é ali que começam os processos de perda de memória, de dependência química, de viciação. Por quê? Porque células cerebrais estão sendo consumidas, digamos assim, pelo uso da substância. E como que isso se dá? Aqui nós temos uma animação mostrando o espaço que existe entre uma célula nervosa e a outra. E entre essas células existem substâncias que são trocadas. Essas substâncias nos dão diversas sensações. E no caso das drogas, a sensação de prazer, por isso que os jovens acabam se viciando. E existem substâncias como a dopamina, a serotonina, que nos dão a sensação de prazer. Existe a noradrenalina, que nos deixa agitados. E essas substâncias, nos processos normais do nosso cérebro, elas são trocadas entre os neurônios. Então, quando a célula de cima ela é estimulada, por exemplo, quando a pessoa está fazendo algo que gosta, o que acontece? Aquelas substâncias são passadas para a célula seguinte, que é aquela comunicação que eu dei o exemplo aqui. E aquela célula de baixo recebe essa informação e passa adiante. E assim, aquelas células de uma determinada área do nosso cérebro se comunicam. Agora, quando nós ingerimos uma substância estranha ao nosso corpo, por exemplo, das drogas, essas substâncias vão se ligar aos neurônios, às nossas células cerebrais. Elas vão se ligar impedindo que aquela substância que é natural do nosso corpo volte para a sua posição inicial. Então elas interrompem a comunicação entre aquelas duas células. Num primeiro momento isso vai ser muito bom. Por quê, meus irmãos? Porque aquela célula aqui de baixo, toda aquela região do cérebro onde foi bloqueado, ela vai ser hiperestimulada. Então, se aquela substância é dopamina, o nosso cérebro vai ter uma sensação muito intensa de prazer. Aí, do ponto de vista da química, podemos dizer que as drogas são muito boas. A pessoa vai se sentir muito bem no primeiro momento. Só que qual é o problema disso? Aquela substância que é a dopamina não vai conseguir retornar para a sua posição inicial. E aí, depois que passa o efeito da droga, aquela sensação de prazer reduz muito. E a pessoa começa a sentir ansiedade, começa a sentir aflição, e é aí que vem o desejo de experimentar a substância de novo. Aí ela experimenta de novo, vai ter uma nova sensação de prazer, e aí começa o processo de viciação. As drogas, meus irmãos, elas são classificadas em 3 tipos. As depressoras do sistema nervoso central, como o próprio nome já diz, elas retardam o nosso cérebro, o nosso comportamento, nos deixam mais lentos. As estimulantes, que são aquelas que aceleram o nosso metabolismo. E as perturbadoras, que são aquelas que causam alucinações, que estão na próxima imagem. Como depressoras, nós temos o álcool. O álcool nos deixa mais lentos, às vezes tontos, na maioria das vezes, né?
Nós temos o loló, que é conhecido como cola de sapateiro, que até inclusive eu comentei na outra exposição, que era uma droga que eu via quando era criança, os jovens na rua utilizando, cheirando a cola de sapateiro dentro de um saco plástico, e ela desapareceu e agora ela voltou. Agora existem reportagens mostrando as grandes cidades, Porto Alegre, São Paulo, voltou o uso do loló, as crianças cheirando aquele saquinho com a cola de sapateiro nas ruas. E os opiáceos, a heroína, que é uma droga injetável, que eu vou falar na sequência, bastante prejudicial para o organismo. A codeína é uma substância utilizada em xaropes para tosse, mas se ela for mal utilizada pelos farmacêuticos, ela pode acabar parando em mãos erradas e utilizada como droga. E a morfina, que é um analgésico extremamente potente, utilizado em cirurgias, que também pode ser desviado com outras finalidades. Como estimulantes temos as anfetaminas, que são os comprimidos, que eu vou falar mais adiante, a cocaína e a cafeína. A cafeína, que é uma substância que todos nós consumimos, presente no nosso café, ela é uma substância estimulante, ela é uma droga psicoativa. Se alguém está olhando para aquela xícara ali e está dando vontade de tomar café, é porque é viciado na cafeína. Só que, claro, ela não é uma substância que vá causar um dano ao nosso cérebro a ponto de perturbar o nosso comportamento. E as perturbadoras, que são as alucinógenas, existem drogas sintéticas, que é o LSD e o êxtase, e as naturais, que são oriundas de plantas diretamente, que é o peiote, que é um cacto, que não existe aqui no Brasil. Desse cacto é feito um cigarro, o qual é fumado e causa alucinações no cérebro. Os cogumelos, em especial do grupo da psilocibina e ergotamina. Esse cogumelo também, graças a Deus, essa espécie não existe aqui no Brasil, mas ele pode ser trazido, pelas compras na internet. E aquela planta é bem comum aqui no Salto. Ela é chamada de saia branca ou trombeteira. É uma árvore que tem aquelas flores ali, ela enche daquelas árvores, daquelas flores. Ela é bem bonita, mas aquela flor ali, ela possui um princípio ativo chamado escopolamina, do qual é extraída essa substância e produzido um medicamento utilizado por muitas pessoas, que é o Buscopan. Só que a escopolamina, meus irmãos, ela é desviada no mercado negro, por farmacêuticos, e ela é vendida em pó. E esse pó ele é colocado nas bebidas das pessoas nas festas. E é uma droga conhecida como sopro do diabo. Essa droga, se ela for inalada na forma de pó ou ingerida com a bebida, a pessoa ela não apaga. É diferente do Boa Noite Cinderela, que é um comprimido também. No caso dessa droga, a pessoa fica totalmente apática e passiva. Ela fica consciente, mas fica passiva. Aí os criminosos utilizam essa droga para convidar a pessoa para irem até a casa dela, para irem até o banco e sacarem o dinheiro ali da conta da pessoa, às vezes para cometerem estupros. Então ela é uma droga bastante perigosa e, claro, os nossos jovens, aqueles que frequentam festas, bares e consomem bebidas, precisam ficar atentos sobre isso, nesse sentido. A primeira delas, que é uma droga lícita, o álcool, consumido por grande parte da população. Nós sabemos que o álcool, assim que ele é ingerido, ele chega até o nosso estômago, é absorvido pelo nosso intestino e passa pelo fígado. Nesse momento, parte do álcool ele fica armazenado no nosso fígado e é convertido em gordura. Essa gordura, ao longo do tempo, se uma pessoa utiliza o álcool por muitos anos, ela pode ser convertida em cirrose, que é uma inflamação do fígado. E o álcool no nosso cérebro ele atua principalmente na região da nuca, que é a parte responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, que causa aquela sensação que deixa a pessoa mais lenta. Existem algumas pessoas que conseguem fazer inúmeras coisas sob o efeito do álcool,
mas de alguma forma o raciocínio da pessoa fica mais lento, em torno de 2,5 segundos o raciocínio da pessoa, existem estudos que comprovam isso, fica mais lento. Para vocês terem uma ideia, se uma pessoa alcoolizada estiver dirigindo um carro e aparecer na frente um obstáculo, por exemplo, uma outra pessoa atravessando a rua numa distância de 50 metros, se a pessoa estiver dirigindo a uma velocidade de 70 km por hora, esse 2,5 segundos é tempo suficiente para que aquela pessoa seja atropelada. Ele não vai ter o raciocínio nesse intervalo de pisar no freio e evitar o impacto. A maconha, que é conhecida pelo ser humano há mais de 4.000 anos, existem registros históricos de que ela era utilizada na China por trabalhadores braçais, aqueles trabalhadores que carregavam pedras, que faziam as construções dos templos e cavavam túneis e trabalhavam na mineração. Eles utilizavam a maconha como uma substância estimulante. Existem registros disso. Atualmente ela é consumida por mais de 150 milhões de pessoas no mundo. Quando eu elaborei essa palestra há 10 anos atrás, aquele número ali era 120 milhões. Então, em 10 anos aumentou no mínimo 30 milhões de pessoas de usuários de maconha. Infelizmente, porque muitos países legalizaram o uso da droga. A questão da maconha, irmãos, é que, como ela é uma planta, ela possui inúmeros princípios ativos, inúmeras substâncias. Mas existem duas que merecem a nossa atenção. Uma é o canabidiol, que é uma substância medicinal, que ela pode ser utilizada em comprimidos no tratamento de doenças. Né? Existem pesquisas que comprovaram o canabidiol para o tratamento de doenças como esquizofrenia, ansiedade, até como inibidor da sensação de mal-estar dos pacientes que têm câncer em estágio terminal. Mas também existe uma outra substância que é o THC, que aparece ali na imagem ali embaixo. O THC é uma sigla que se chama tetrahidrocannabinol. O THC ele é responsável pela viciação à droga e pela perda de memória. A maconha é uma das drogas naturais que mais causa perda de memória nos usuários, porque o THC ele se liga nos neurônios e ele anula as conexões. Então existem estudos que comprovam que o jovem, se ele começa a utilizar a maconha muito cedo, ali em torno de 10 anos depois do uso da droga, ele perde grande parte da sua memória. Isso impacta bastante na aprendizagem, no desenvolvimento do indivíduo. A cocaína também é derivada de uma planta, que é a Erythroxylum coca. Essa sim é originária aqui da América Latina, é muito utilizada na Colômbia, na Bolívia, nos lugares que possuem altitude. A população nativa de lá, eles mascam as folhas de coca para amenizar os efeitos da altitude, porque ela aumenta os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea. Ela é um estimulante do sistema nervoso central. Só que qual é o problema, meus irmãos? Ela é uma planta que se transforma em um pó. E aí, para o processamento todo dessa droga, o que é feito? Das plantações são extraídas as folhas são colocadas em tonéis. Dentro desses tonéis elas ficam ali mergulhadas em vários líquidos. Esses líquidos em geral são gasolina, querosene, ácido clorídrico, que é aquele líquido que nós utilizamos para limpar os nossos banheiros, né? A água sanitária, como é chamada, bicarbonato de sódio e outras substâncias, até cimento é misturado para dar liga naquelas folhas. Essas folhas elas se dissolvem em meio a todo esse líquido e elas viram uma
uma massa úmida semelhante àquela massa de vidraceiro que é utilizada para fixar os vidros nas janelas. Essa massa ela é fervida, ela sofre um processo de desidratação e se transforma numa pedra. Essa pedra é moída e dali sai o pó que é utilizado. E esse pó, quando é inalado, todas essas substâncias químicas, a gasolina, querosene, ácido clorídrico, cimento, o bicarbonato de sódio, todas essas substâncias são inaladas pelo indivíduo. Então causa um ressecamento das vias nasais, muitas vezes um sangramento do septo nasal, porque os vasos sanguíneos do nosso nariz são muito finos, eles acabam se dilatando e aí o indivíduo tem sangramento nasal. E o efeito da droga é bastante intenso, por isso que ela é uma das drogas que mais vicia. Ele é um efeito que ele demora cerca de 5 minutos para acontecer, aumenta os batimentos cardíacos do indivíduo bastante e a pessoa fica bastante alucinada, com aquela sensação de euforia e de poder. E esses efeitos duram em torno de 30 minutos, por isso que é uma droga que vicia bastante. Como ela aumenta muito os batimentos cardíacos, tem estudos que dizem que se uma pessoa utiliza durante 10 anos a cocaína, o tempo de vida do coração dela vai ser reduzido em 10 anos. Então, se uma pessoa viveria até os 60, vai desencarnar provavelmente, ou vai ter um infarto com 50 e assim por diante. Fora os outros problemas do nosso organismo que estarão associados. O crack, meus irmãos, ele é um subproduto da cocaína. Daquela massa, semelhante a uma massa de vidraceiro, é adicionado mais bicarbonato de sódio e água. E aí aquele subproduto se transforma em uma pedra. E essa pedra ela é quebrada e ela vai ser fumada. Como ele é um subproduto da cocaína, o efeito do crack é muito menos intenso. Ele possui uma rápida duração, ele dura entre 5 e 15 minutos. E aí acontece que a pessoa se vicia muito no crack, e como o efeito da droga é curto, logo que acaba o efeito, a pessoa sente uma frustração imensa, uma agonia imensa, e ela vai ter que comprar e utilizar a droga de novo. Ela começa utilizando os seus recursos, vendendo as coisas de casa, e o próximo passo é buscar o dinheiro de outras maneiras. Tanto que os especialistas dizem, como o crack é uma droga que causa alucinações, a pessoa vai ter a sensação de que está sendo seguida, de que a outra pessoa está armada. Então, quando as pessoas são assaltadas por um viciado em crack, geralmente se recomenda que a pessoa não faça movimentos bruscos, senão o viciado vai interpretar que a pessoa tem uma arma, que vai reagir, e aí muitas vezes os viciados em crack eles matam as suas vítimas, não por interesse em causar um crime desse nível, mas porque eles não conseguem coordenar a sua mente, as suas emoções. A heroína ela é derivada de uma planta, na verdade da semente de uma folha, de uma flor, que é a papumba, e o princípio ativo é misturado com soda cáustica, que é uma substância terrivelmente tóxica para o nosso organismo, cloreto de amônia, que é utilizado em venenos, inseticidas, e o ácido clorídrico, que é a água sanitária. Disso é feito um pó, que é misturado em água, é aquecido, geralmente é colocado numa colher e aquecido com um isqueiro, e é injetado direto no nosso sangue, com o auxílio de uma seringa. A heroína é uma droga geralmente utilizada por pessoas que gostam de ficar sozinhas, que gostam de usar a droga de forma individual, ao contrário da maconha, da cocaína, que são drogas utilizadas em grupos. Ela causa uma sensação de euforia num primeiro momento e depois a pessoa entra num estado de relaxamento, diminui os batimentos cardíacos. Os nossos batimentos cardíacos, que são em torno de 80 por minuto, reduzem para 60. O problema disso é que diminui também a respiração da pessoa e às vezes a pessoa tem uma parada cardíaca, porque ela acaba dormindo sob o efeito da droga
E também os usuários de heroína, eles sabem que eles precisam sempre dormir de lado, porque muitas vezes eles vomitam e muitos acabam morrendo sufocados com o próprio vômito se eles estão dormindo com a cabeça voltada para frente. O êxtase, que infelizmente a gente sabe que existe aqui no Salto, né? Os jovens comentam, né? que tem lugares, em algumas festas, vendem balinhas, né? E é chamado de balinha, bala de festa. O êxtase é uma droga sintética. Existem inúmeros tipos de êxtase, êxtase é um nome genérico, mas um dos princípios ativos do êxtase pode ser aquela substância ali, que é o MDMA, que é uma substância extremamente viciante. Por isso que o êxtase faz bastante sucesso. Ele estimula a serotonina, que é uma substância que dá a sensação de prazer no cérebro, e a sensação de serotonina é muito intensa quando está presente lá no comprimido MDMA. O efeito da droga, ele dura em torno de 6 horas, mas ele demora no mínimo 45 minutos para começar. Então o jovem coloca o comprimido embaixo da língua e espera ele se dissolver. E nesse meio tempo, geralmente, eles utilizam bebida alcoólica ou energéticos, e essas substâncias associadas ao MDMA potencializam o uso da droga, o que é mais perigoso ainda. E como ele é uma droga alucinógena, ao longo do tempo os jovens começam a ter sensações muito estranhas. Ao longo do tempo, conforme eles vão usando, alguns têm a sensação de que escorpiões estão subindo pelo corpo, que eles têm formigamentos, ou eles têm a sensação de que estão sendo perseguidos e saem correndo alucinados pela rua. Então é uma droga extremamente perturbadora e ela diminui os níveis de serotonina de forma bastante significativa. Existem estudos feitos com macacos que os cientistas submeteram os macacos durante 6 meses o uso do MDMA, e depois eles pararam com o uso dessa substância nos macacos e ficaram medindo os níveis de serotonina no cérebro deles, e eles ficaram com os níveis de serotonina baixos por 7 anos. Então é um indício de que essa droga realmente ela é uma das drogas que causa depressão nos usuários. Então, após essa mostra, nós vamos falar agora sobre o que acontece no plano espiritual. Então eu trago os relatos em primeiro momento aqui do livro Consciência, do Luiz Sérgio. Vou explicar cada tópico. O primeiro, os drogados geralmente veem os desencarnados, mas não conseguem distingui-los dos encarnados. O que quer dizer isso, meus irmãos? Quando uma pessoa está sob o uso da droga, ela, como o perispírito ele se afrouxa do corpo sob o efeito dessas substâncias, a pessoa tem uma espécie de processo mediúnico. Ela tem a sensação de estar vendo outros seres. E na verdade, muitas vezes ela está vendo. Por isso que algumas vezes nós vemos na rua aquelas pessoas que são alcoólatras ou viciados em outras drogas falando sozinhas. E aí as pessoas comentam, olha lá o coitado, tá alcoolizado falando sozinho. Na verdade ele não está, na verdade ele está literalmente conversando com um espírito. Só que eles não conseguem distinguir quem é encarnado e quem é desencarnado. Os outros desencarnados viciados capturam o recém-desencarnado para retirar-lhe os fluidos ainda presentes no perispírito. Essa parte é bem triste, meus irmãos. Toda substância que a gente usa, inclusive os nossos alimentos, eles possuem fluidos. E esses fluidos acabam sendo transferidos para o nosso perispírito. Só que, por exemplo, um alimento, conforme ocorre a nossa digestão, aquele fluido se dissolve, se desfaz. Aquele fluido espiritual. Agora, quando se trata da droga, esse fluido fica impregnado no perispírito, que é
a substância que liga o nosso espírito ao nosso corpo. E esses fluidos, eles são utilizados pelos desencarnados que são viciados. Então, quando uma pessoa desencarna, uma pessoa que é usuária de droga desencarna, aqueles espíritos aqueles desencarnados que são viciados também, eles vão esperar lá no cemitério mesmo o desencarne daquela pessoa para sugar aqueles fluidos do seu perispírito. E são cenas bem tristes relatadas nas obras, porque imagina tu acordar, ficar consciente do teu processo desencarnatório, com um monte de seres ali te rodeando, aspirando fluidos do teu corpo. Né? Até dá a ideia para nós, né, que foi daí que surgiu a ideia dos vampiros. Né? A ideia dos vampiros, na verdade, eram espíritos que são chamados de vampirizadores, que sugavam os fluidos dos recém-desencarnados nos cemitérios. É daí que surgiu a lenda dos vampiros. E o desencarnado viciado se adere de tal maneira ao perispírito do dependente, que este, ao tomar a dose, acha pouco e vai aumentando a quantidade. Então, o que acontece? Como aquele encarnado está utilizando a substância, ele não está utilizando mais só para si. Ele também está nutrindo um desencarnado, ou mais. Como diz o Luiz Sérgio, em alguns casos, né, o encarnado carrega consigo 10 desencarnados. Então ele está nutrindo também toda aquela multidão de espíritos, e esses espíritos vão utilizando os fluidos daquela droga e vão incitando ele a aumentar o uso. Só que tem um detalhe bastante interessante. Como eles sabem que aquele encarnado para eles é uma fonte desses fluidos, eles tentam evitar que o encarnado utilize a droga a ponto de causar a sua própria morte. Então, de certa forma, eles protegem o encarnado. Por isso que às vezes a gente vê aquelas pessoas que vivem só da droga, não se alimentam, vivem pela rua, rolando pelas calçadas, e a gente se apavora. Como que o corpo resiste se não pega uma doença, não se aniquila, né? Sem alimento, sem água, sem nutrição, sem um conforto mínimo possível, né? Aquele corpo ainda resiste, porque os desencarnados estão tentando levar o máximo possível aquele processo obsessivo. E cada organismo em seu respectivo perispírito reage de uma maneira diferente em relação à droga. Essa é uma questão bem interessante, meus irmãos. O que quer dizer isso? Todos nós aqui, em algum momento, já experimentamos, no mínimo, álcool. E aí nós sabemos que existem pessoas que, por exemplo, no meu caso, se eu beber aquele copinho ali com cerveja, eu vou ficar tonto. Que é o que a gente diz popularmente, eu sou fraco para bebida. E tem pessoas que conseguem beber várias garrafas e ficam, de certa forma, bem. E é aí que mora o perigo. Essa pessoa que bebe um pouquinho ou que usa qualquer outra droga um pouquinho e fica mal, quer dizer que na vida passada, provavelmente na vida na vida anterior a esta, ela teve problemas sérios com a droga. Então o que acontece? O perispírito capta aqueles fluidos e ele sofre uma repulsão. E isso é um puxão de orelha para nós entendermos que nós não podemos usar aquilo, senão nós vamos cair no vício de novo. E em contrapartida, aquela pessoa que se considera forte para a droga, para aquela substância, também é um alerta, porque essas são as pessoas que os espíritos vão cercar e vão tentar induzir ao vício, porque essas conseguem levar por mais tempo o uso daquela substância. Então, para os dois, cada perispírito reage à sua maneira, mas nos dois casos é um alerta bem interessante do cuidado que nós devemos ter em relação aos usos. Aqui nós temos uma ilustração para compreendermos melhor. Aqui nós temos, essa ilustração é do livro Voltei, da psicografia do Chico Xavier. Aqui nós temos dois encarnados em um bar, uma equipe aqui de desencarnados, socorristas do plano espiritual,
onde eles estão presenciando a cena ali. Tem um irmão ali encarnado, ingerindo bebida alcoólica sob a ação ali de um verdugo, de um obsessor espiritual. Então vocês percebem que do irmão aqui, da substância, está saindo um fluido que está sendo absorvido pelo desencarnado. E aí por que o encarnado está com a mão ali na mente, no campo mental do encarnado, né? Induzindo ideias para ele. Ideias para ele de que a vida é ruim, de que o trabalho é ruim, de que na família ninguém gosta dele, e aquilo vai envolvendo ele começa a pensar, fazer inúmeras conjecturas, para que ele continue utilizando a droga, e ele continue se alimentando daquele processo. Da mesma forma, aquilo que foi falado antes, o outro encarnado está enxergando o espírito, só que ele não consegue compreender o que está acontecendo ali. Está visualizando o desencarnado conforme nós comentamos. E o que as equipes do plano espiritual geralmente fazem, as equipes socorristas? Elas aplicam um passe no encarnado e também tentam auxiliar o desencarnado. O que eles fazem no encarnado? Só aplicar o passe não adianta, meus irmãos. O que eles fazem, o Luiz Sérgio comenta, que é o atendimento um atendimento de choque. Eles começam a induzir aquele encarnado para que ele tenha uma dor de cabeça, um mal-estar, que ele comece a passar mal, induzem ele ao vômito ou até mesmo a diarreia, para que ele tenha um mal-estar e ele se retire daquele local, porque eles não conseguem carregá-lo nesse sentido. Mas eles induzem o encarnado a passar mal e assim ele vai para casa ou é levado por alguém. E o desencarnado também recebe o passe e é convidado a ir para um local de tratamento. Só que, claro, muitos deles não aceitam esse convite e é respeitado o livre-arbítrio daquele espírito. No momento em que ele achar que é conveniente, ele vai procurar o devido auxílio. E uma questão interessante também, né, que nós podemos pensar, mas as equipes socorristas do plano espiritual estão vendo ali um encarnado obsediado por espíritos, por desencarnados viciados. Por que eles permitem isso? Porque as equipes socorristas precisam respeitar a lei de afinidade. Né? Existe uma lei natural que é a lei de afinidade. Nós atraímos pela nossa mente aquilo que possui afinidade conosco. Então, enquanto ocorrer aquele processo de afinidade, eles têm que respeitar. Quando o encarnado começa a se dar conta de que está fazendo mal para si mesmo, aí eles estão ali presentes para socorrer. Agora, do livro Driblando a Dor, outros relatos, os desencarnados, eles absorvem o ectoplasma dos recém-desencarnados por overdose. A overdose, meus irmãos, é quando ocorre um colapso do sistema nervoso central. Quando uma pessoa utiliza uma droga de maneira muito intensa e algumas artérias do cérebro elas são interrompidas ou a pressão fica muito alta e elas se rompem e a pessoa tem um colapso, ela tem uma parada cardiorrespiratória e pode levar ao desencarne. Quando ocorre esse processo da overdose, o nosso perispírito libera uma substância que é muito palpável pelo plano espiritual, que é o ectoplasma. E eles recolhem o ectoplasma para fazer inúmeros estudos. Isso é relatado na obra Driblando a Dor. E o perispírito do recém-desencarnado é capturado e estudado para diversos fins, principalmente para uma maior absorção de energia. Então ele relata exemplos ali de recém-desencarnados cujo perispírito foi recolhido, levado para um laboratório lá da região do Vale dos Viciados para ser estudado, porque eles buscam recolher dos encarnados mais energia para eles se manterem no plano espiritual, porque com o tempo eles vão perdendo e eles acabam se rendendo ao auxílio das equipes socorristas e eles tentam se afastar disso. E o perispírito, principalmente
daqueles irmãos que desencarnaram por overdose, ele acaba se deformando, ele encolhe e se torna ovoide. Que é o que nós temos nessa imagem aqui, irmãos. Ó. O ovoide, que é relatado na obra de André Luiz, o processo de ovoidização, que é a obra Libertação, que o nosso irmão Amarante leu ali um trecho no início. O ovoide é um perispírito que perdeu a forma. Tá? O nosso perispírito, quando nós desencarnamos, ele guarda a forma do nosso corpo atual. Então, se nós desencarnarmos quando criança, o nosso perispírito vai manter aquela aparência que nós tínhamos enquanto criança. Se desencarnarmos quando estivermos idosos, ele vai guardar aquela imagem de quando nós éramos idosos. Mas no caso de espíritos que desencarnaram por overdose ou que se entregaram a processos obsessivos muito intensos, esse perispírito, após o desencarne, ele perde energia e ele acaba se deformando, perde a forma. Isso é chamado pelo André Luiz de ovoide, e o Luiz Sérgio relata no livro Brigando casos que se tornaram ovoides. E aí os ovoides, ou eles ficam vegetando no plano espiritual, perdidos totalmente da sua consciência, ou eles são utilizados, que é o que é relatado na obra Libertação, em processos obsessivos. E outros espíritos recolhem-nos e acoplam eles no perispírito de encarnados para que eles sejam utilizados em processos obsessivos. Aqui nós temos uma história, só para ilustrar, que é a história de Genaro. Genaro foi uma criança bastante mimada pelos pais. Ele ilustra algo que pode se tornar concreto para nós, de acordo com as nossas vivências. Então, o Genaro era um nome fictício, mas era um jovem, filho único, de uma família que possuía bastantes recursos materiais. Os pais davam tudo para ele, qualquer brinquedo que ele queria, ele tinha acesso. Ele convivia com várias empregadas, uma cuidava dele, outra cuidava da sua alimentação. E aí quando ele não gostava de alguma coisa, ele pegava e jogava um objeto no chão e quebrava. E aí as empregadas alertavam os pais, né? Ele era pequeno e já fazia isso, as empregadas alertavam: olha, vocês precisam conversar com ele, educar melhor, esse comportamento dele é inadequado. E os pais relevavam: não, capaz, não tem problema se ele quebrou, nós temos condições, nós vamos lá e compramos outro e damos para ele, ou compramos outro objeto para substituir aquele que ele quebrou, não tem problema nenhum. Então ele cresceu daquela maneira. Quando chegou na adolescência, ele não respeitava os pais, ele não tinha uma convivência também com os pais, porque os pais, como tinham muitas posses, passavam boa parte do ano viajando por diversos lugares do mundo. E quando ele chegou aos 14 anos, com os colegas da escola, ele conheceu as drogas. Aí ele se viciou rapidamente em cocaína e depois em heroína. E aos 19 anos ele desencarnou. E lá no plano espiritual, ele foi utilizado como o avião pelos trevosos. O avião, ele é chamado aquele espírito que acompanha os encarnados que utilizam drogas, absorvem os fluidos desses encarnados e levam até aqueles que comandam no plano espiritual o Vale dos Viciados. E aí na história ali, o Genaro voltava repleto de fluidos que ele absorvia ali dos encarnados que eram usuários, e ele era colocado em cima de uma mesa e lá seguravam dos braços e das pernas dele, e os outros absorviam aqueles fluidos que estavam impregnados no perispírito dele. Depois chegou um tempo que ele não tinha mais condições de recolher esses fluidos, ele começou a enfraquecer, e aí ele foi expulso, pelos trevosos,
foi abandonado daquele lugar onde ele estava, foi espancado e foi abandonado. E ele foi recolhido, passou por um tratamento e ficou numa casa transitória. São lugares próximos às regiões umbralinas, como nós conhecemos, onde os espíritos são resgatados, tratados por um tempo, até terem condições de irem para um hospital ou para uma colônia espiritual, ou de serem encaminhados aqui no plano terreno mesmo. Durante muito tempo ele foi perseguido pelos trevosos. Quando ele estava nesse local, ele tinha sonhos, ele acordava assustado, com a sensação de que eles estavam o perseguindo. E até que ele chegou um momento em que ele se recuperou e ele pediu para os benfeitores espirituais para visitar os pais. Ele queria muito ver a sua família, porque ele se preocupava como os pais tinham ficado em relação a toda aquela história. E o que aconteceu, né? Os benfeitores espirituais, o mentor dele, aceitaram, levaram-no até a casa dos pais. Chegando lá, ele viu que os pais que se cuidavam, que usavam roupas bonitas, que eram bem joviais, estavam muito envelhecidos, estavam depressivos, já que ele era filho único. E quando ele chegou na casa, a mãe estava no quarto dele, segurando um porta-retrato com a foto dele e estava ali pensando nele. E aí ele ficou numa certa distância, solicitado pelos benfeitores espirituais, e ali ele conseguiu acompanhar mais ou menos os pensamentos dos pais. Viram que os pais estavam muito arrependidos do quanto eles tinham falhado em ter dado atenção. Na verdade, o que ele necessitava era de atenção, de carinho, de amor, e não de coisas materiais. E os pais começaram a conversar ali, envolvidos pela intuição ali dos benfeitores espirituais, e até que, quando eles chegaram no entendimento assim de que eles tinham realmente se arrependido da falha deles na missão como pais daquele jovem, ou é dada permissão a Genaro a pedir também perdão para os pais, porque ele queria pedir perdão, porque ele sabia que ele tinha reencarnado numa família com condições, e a proposta dele no plano espiritual, quando ele reencarnou, é que ele iria estudar, ia se formar em medicina e ia tentar resgatar débitos do passado como médico. E ele desperdiçou aquela oportunidade. Então ele se arrependia muito por isso, porque ele tinha consciência. E aí ele, naquele momento, ele pede perdão para os pais sentem um alívio e ele também sente um alívio. E ele é dirigido para uma colônia, onde iria aguardar o retorno dos pais para planejarem uma nova reencarnação dos três. E como que ocorrem os resgates, né? Os resgates, segundo o Luiz Sérgio, os viciados desencarnados, então, como eu relatei, eles são utilizados por um tempo ali no Vale dos Suicidas, e depois eles são expulsos, são jogados nas trevas exteriores quando eles não têm mais condições de absorver esses fluidos das drogas. Nesse momento eles são recolhidos pelas equipes de socorro. Essas equipes, elas, como eu já falei, elas precisam respeitar a lei da afinidade. As formas ovoides que eu relatei, né, elas também não ficam abandonadas, meus irmãos. Elas passam por colônias por tratamento em colônias de regeneração. Aí até o Luiz Sérgio ilustra de uma maneira bem interessante. Elas são colocadas em jardins, porque como essas formas ovoides são espíritos que perderam totalmente a forma e a consciência, elas são colocadas em jardins ou em regiões pantanosas. Ali, em contato com a natureza, elas começam a absorver os fluidos das plantas, da água, dos micro-organismos, e aí essas formas começam a recuperar aos poucos a consciência, até elas chegarem um momento assim de acordarem e se darem conta de tudo que passaram, para daí receberem um tratamento e serem esclarecidos. Muitos espíritos são socorridos nas casas espíritas durante os tratamentos, né? Todos nós, quando viemos para a casa espírita, trazemos conosco as nossas companhias desencarnadas, e muitas são atendidas, além de nós, é claro. E nos dias de prece aos toxicômanos, muitos são socorridos.
Então nós temos aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, nas quartas-feiras, o trabalho das irradiações, onde são pedidos por inúmeras causas e com certeza os pedidos pelos toxicômanos, ou seja, as pessoas que são viciadas de alguma forma, são atendidos. E para encerrar, meus irmãos, duas coisas. Nós devemos ter cuidado na abordagem do tema. É claro que nós colocamos aqui, deixando bem claro que, bom, o Espiritismo não possui preconceito com nada, todos vocês sabem disso. Nós não possuímos nenhuma forma de preconceito dentro da doutrina. E nós temos consciência que, como vivemos inúmeras encarnações, em alguma encarnação já enfrentamos os vícios, e nesta, de repente, se não enfrentamos hoje, é porque em algum momento nós vencemos temporariamente essa provação, e se acontecer com alguém da nossa família, nós precisamos estar preparados para auxiliar, tá? E como diz o Luiz Sérgio, o espírita deve ser exemplo, onde ele coloca essa frase, o cristão espírita deve dar bons exemplos e ninguém admira quem tem a mão ocupada com um copo de bebida quando pode tê-la e socorro ao próximo. Essa frase é do livro Lírios Colhidos, página 44. Então é importante, nós perdemos tempo com tantas coisas que não são úteis para o nosso crescimento espiritual, Então, quando aquela pessoa está lá sentada, bebendo, ela está desperdiçando o tempo que ela podia estar lendo, tendo uma conversa mais edificante ou auxiliando alguma pessoa necessitada. Às vezes a gente pensa, eu não sei, mas eu não sei como ajudar. Até uma oração, na verdade, até uma oração não, uma oração é um grande auxílio que nós podemos prestar a alguém. Aqui são a bibliografia, como eu já comentei e utilizei na primeira apresentação. Eu agradeço a atenção dos irmãos. Se tiverem alguma dúvida após o passe, eu fico à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado.